Olá a todos, boa noite. Eu agradeço imensamente pela presença e interesse de vocês em acompanhar o lançamento do X Materiais, ou XMAT. Eu fico muito feliz em compartilhar o andamento desse projeto e mostrar em primeira mão como utilizar essa ferramenta na pesquisa de design. O projeto ele foi financiado pela Lei Aldir Blanc Pará, no edital de Moda e Design, pelo Instituto Ágata, pela Secult, o Governo do Pará e também o Governo Federal. Bom, primeiramente eu vou falar um pouco da nossa equipe. É uma equipe que eu tenho muito orgulho de falar que é 100% paraense e, apesar de bem pequena, se uniu para solucionar questões complexas que foram surgindo na trajetória da criação do aplicativo. Começando por mim, eu sou Amanda, eu sou designer de produtos formada pela Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Eu sou doutoranda em design na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu estudo materiais desde a minha graduação e, durante o mestrado, eu iniciei o aprofundamento na questão, fazendo a caracterização física de uma fibra, um material amazônico chamado tururi. E eu aprendi formas de produzir compósitos com essa fibra e hoje eu estudo a experiência com os materiais. A nossa equipe também conta com o Marcelo Sarmento, que é formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade da Amazônia e hoje atua como UI e UX Designer. Ele trabalha no estúdio de jogos canadense chamado Moon Labs e também numa startup japonesa chamada Kameko. O terceiro membro da nossa equipe é o Paulo Rosa, que é desenvolvedor de aplicativos mobile há 8 anos. Ele começou a carreira desenvolvendo aplicativos por conta própria para clubes de futebol da cidade de Belém, passando então para questões de aplicativos voltados à mobilidade urbana, e hoje ele trabalha com ênfase em segurança de informação, atuando como desenvolvedor para instituições financeiras, cuidando da estrutura de seus aplicativos para pessoas físicas, jurídicas e cartões de crédito. Eu agradeço imensamente ao Marcelo e ao Paulo, porque nós tínhamos muitas missões nessa jornada de desenvolver o aplicativo e eles foram geniais. Nós conseguimos juntar as 3 expertises, juntar os conhecimentos que nós tínhamos nessas diferentes áreas e chegar a esse desenvolvimento único. Bom, gente, eu vou iniciar a apresentação do projeto falando brevemente sobre a justificativa e os objetivos. No meu percurso como estudante, como docente, pesquisadora e profissional de design, eu vivenciei como os materiais locais são bastante negligenciados na educação de design de produtos. Há lacunas metodológicas e também a ausência de ferramentas em português, que facilitem o entendimento de algumas questões que são pertinentes ao design. Questões como que dizem respeito à experiência dos usuários, com a compreensão e interação com os materiais, elas geralmente ficam em segundo plano. E falando sobre os materiais locais, também senti a ausência de pesquisas de design voltados a eles, em formas de englobar estudantes e diferentes realidades. Então, essa é a justificativa formal do projeto, que é a necessidade de se gerar uma nova possibilidade dentro da metodologia projetual do design, que permita aos acadêmicos e profissionais de design conhecerem a experiência do usuário com os materiais e pensar em possíveis aplicações e produtos a partir de tais informações. Então, esse aqui é um exemplo, é uma reutilização de resíduos de abacaxi para fazer um material, que é o projeto Substrato. E o objetivo geral do projeto, chegamos a ele, que é criar um aplicativo que permita a avaliação das qualidades sensoriais, visuais, interpretativas e afetivas de materiais. Quanto à experiência com os materiais, que é um termo que eu vou falar aqui várias vezes, eu me aproveito do conceito da Karana, que é uma pesquisadora que tem um trabalho muito grande nessa área, que ela diz que a experiência com o material ela é composta pelas apreciações, sensoriais, estéticas, interpretativas e emocionais. Além disso, ela também fala que as interações do usuário com os materiais elas são moduladas pelo tempo, diferentes contextos de uso, cultura e particularidades dos indivíduos. E essa tríade que está aqui apresentada, ela representa o encontro desses diferentes fatores na construção dessa experiência. Da Jacquard da Carana, perdão, italiano, que eu não falo, então talvez eu esteja pronunciando errado. E esse aqui é um artigo, um dos que fala da experiência. Bom, para a gente criar o aplicativo, a gente fez o seguinte, a gente baseou cada etapa que a gente se propunha a abordar em uma pesquisa. Algumas etapas, elas foram para o mesmo pesquisador,
Mas, em suma, elas foram baseadas em estudos rigorosos, conduzidos por estudiosos com domínio de materiais e design. Então, para análise sensorial, a gente tem o Wilks e o grupo dele. Para análise visual, a Piselli. Para análise afetiva, para análise interpretativa e para reflexão final, a Cameri e a Carana. O aplicativo, dessa forma, ele reúne e adapta ferramentas e protocolos que já são presentes em importantes pesquisas na área dos materiais. E a gente usou principalmente o trabalho da Cameri e Carana, como eu abordei, e essas pesquisas elas são destinadas a apoiar a prática do design, a externalização das ideias e a percepção de novas facetas de uma situação. Então, a gente vai mostrar aqui quais seriam os objetivos a partir do aplicativo, em suma, o que seria. Então, sintetizando as diferentes etapas que foram mostradas no slide anterior, o aplicativo busca entender o que as pessoas experimentam com os materiais, em que ponto elas têm opiniões parecidas ou divergentes, e por que e de que maneira elas explicam essas sensações. Esse tipo de análise ela é muito importante para o design, principalmente quando a gente está falando de novos materiais, porque as pessoas geralmente não têm um background, ou seja, elas não têm referência sobre esse material. Testando múltiplas variantes do mesmo material, o designer ele pode também atuar como desenvolvedor de novos materiais. E dessa forma, os profissionais podem vincular variáveis às qualidades de experiência com o material, manipulando essas propriedades para alcançar experiências que eles imaginem, que eles consigam encontrar durante o projeto de produto. Esse trecho aqui do artigo da Cameri e da Carana, ele é muito interessante porque ele reforça a ideia de que ao explorar a experiência das pessoas com materiais, elas encontram formas de apoiar a prática do design e estimular a reflexão através da ação. Como falado anteriormente, eu baseei para a gente começar a fazer as análises, principalmente no trabalho da Cameri e da Carana, que é esse Experiential Characterization of Materials. Esse kit que tem essa sigla, que eu não sei muito bem como falar, mas ela significa Materials to Experience at 4 Levels, da Cameri e da Carama, ele foi a principal base para o nosso aplicativo. A gente traduziu esse kit durante 2 workshops que aconteceram em São Paulo, em 2019, e quem foi o responsável pela tradução foi o grupo de pesquisa Design e Ação da FAUSP. Quando a gente fez esse workshop, a gente fez de uma maneira um pouco diferente. Aqui nesse artigo ele relata muito bem como ele funciona, mas a gente fez de uma outra forma. A gente fez com um facilitador que guiava o preenchimento do mapa para diferentes pessoas, permitindo que se fizesse várias análises aos poucos, só que todo mundo junto na mesma etapa. Então, aqui está um pouco pequeno, acho que talvez vocês não consigam aumentar, mas o mapa de caracterização da experiência, ele envolve o nível interativo, o nível sensorial, o nível interpretativo, o nível afetivo e tem reflexões finais. Aí vocês vão notar, quando a gente for na parte de uso do aplicativo, que algumas etapas aqui elas são bem parecidas, porque a gente se aproveitou. Então, por exemplo, as reflexões finais elas são muito interessantes, porque elas geram muitos insights que para o projeto de produto são muito ricos. Nesse workshop participaram 19 usuários, entre eles alunos de graduação, de pós-graduação e professores da área. E o toolkit ele foi aplicado de forma adaptada, como eu falei, e além da tradução, que na época, além da tradução que a gente realizou, nós trocamos as imagens, que aqui tinham mais imagens que se referiam a algumas palavras no nível interativo, então a gente também fez essa troca, porque não era tão claro a ligação entre as palavras e o texto. E, além disso, tinha algumas etapas que não estavam disponíveis na época. Por exemplo, o nível interpretativo tem um conjunto de figuras enorme que ele ajuda a apoiar as palavras que eles falam nessa parte. E, na época, não tinha disponível, assim, gratuitamente na internet. Mas hoje já tem. Se vocês quiserem, nesse QR Code, vocês podem acessar a página da pesquisa, onde tem tanto o kit quanto o artigo que se derivou desses workshops que elas fizeram. Bom, aqui é uma imagem ilustrativa do dia do evento. Aqui são os cards de palavras que nós entregávamos às pessoas. Junto dos cards também tinha esse mapa de caracterização, que era dobrado. E quando a pessoa ia fazendo o teste, ela ia abrindo até ela ter esse mapa completo, no A3.
E a gente também entregou uma amostra de material. Os materiais eram todos considerados novos materiais, então as pessoas não sabiam muito bem o que eles eram, elas só souberam ao final, e elas faziam essa caracterização da experiência sem saber muito bem do que era. O workshop ele ocorreu de forma satisfatória, e a gente percebeu bastante curiosidade, surpresa e atração dos participantes com os materiais, até porque era a primeira vez que eles viam aquele tipo de material. E as suas interpretações elas convergiram para significados concretos, que podem ser futuramente aproveitados no projeto de produto. Notaram-se questões referentes à tradução, principalmente no que diz respeito à adaptação de termos não convencionais no Brasil. E estes aqui são alguns dos comentários dos participantes, que dizem tanto sobre o tamanho dos materiais, como o desperdício de papel, porque no final a gente imprimiu muitos cards, e esse mapa também, ele é um mapa que, enfim, 1:3, né? Então também é mais um papel que era desperdiçado. E a dificuldade de associação entre imagens e termos. Como pesquisadora, o meu feedback sobre o kit, ele é trabalhoso para fazer as dobras, e ele é muito também trabalhoso na parte da análise dos resultados, porque não estou falando sobre a qualidade do material, é incrível, mas eu tive dificuldade de entender como se analisava os resultados e como a gente podia categorizar todos eles. Então, foi um tempo dispendioso que se deu de analisar todos os usuários, passar por Excel tudo e unir. Então, essas foram as principais questões que nós vimos nos dois workshops que fizemos. Bom, gente, então esse é o background para mostrar o aplicativo, que ele nasceu dessa forma. Ele surge solucionando as questões que foram apontadas nos workshops, então desde aquela época, em 2019, quando a gente teve os feedbacks, a gente já começou a pensar em como a gente solucionaria, mas também ele surge num contexto de pandemia, já que a gente estava impossibilitado de fazer encontros virtuais, impossibilitado de fazer workshops, e tendo esse material e esse feedback, e tentando entender a experiência das pessoas com os materiais, a gente precisava chegar numa solução. E a solução encontrada foi transformar no modelo virtual. Além disso, acho que também vale ressaltar uma busca por algo que sempre esteve na minha trajetória acadêmica, que é de tentar agregar. Como eu falei, eu fiz minha graduação no Pará, em Belém, mas eu também fui professora, então eu fui docente itinerante, que é um cargo que tem lá no Pará, onde você dá aula por várias cidades do interior do Pará. E eu percebi a carência no interior, justamente, era perceptível quão difícil era inserir os alunos no contexto de pesquisa. E como é difícil até mesmo, por exemplo, imprimir as partes que fazem de um kit, ter acesso aos materiais. Então, tudo isso foi pensado e foi um incentivo para eu chegar a essa solução. Com esse modelo virtual, eu acredito que estudantes de diferentes realidades eles podem utilizá-lo para investigação de novos materiais, e assim o aplicativo ele se mostra uma importante alternativa para o ensino e a pesquisa de materiais no Brasil, podendo ser utilizado gratuitamente e sem essa restrição da localidade. Então, mesmo estando numa cidade afastada, como a gente já desenvolveu para o iOS e vai desenvolver também para o Android, as pessoas teriam acesso muito mais fácil ao aplicativo. O aplicativo ele pode ser usado por usuários, então você pode receber uma amostra e fazer análise, mas para o pesquisador ele também é útil. Por quê? Porque ele tem dois tipos de login, então você faz o login ou como usuário ou como pesquisador, e para o pesquisador tem uma série de elementos que vão ajudá-lo a fazer essa pesquisa. Ele pode cadastrar novos materiais, quantos ele quiser livremente. Ele pode testá-los com usuários selecionados por ele, nesse caso a gente não tem controle. E a gente, para isso, desenvolveu um kit. E o que contém no kit? Contém um modelo de documento para as pessoas receberem, as pessoas que eu digo são os usuários que esses pesquisadores vão se relacionar para testar o material deles. Modelo de adesivo em A4. A gente indica que se usa uma caixa de papelão, porque é fácil de limpar, enfim, a gente está na pandemia, então isso foi levado em consideração. E, além disso, a gente tem um modelo para os resultados e também um modelo para as amostras. Então, a gente tem um modelo para você recortar e pôr a sua amostra dentro para elas terem um tamanho padrão.
Então, tudo isso foi levado em consideração para esse kit. No site da página do aplicativo é disponibilizado um link do Google Drive, onde eles estão lá, tem tudo, tudo já pronto para impressão. Só passar aqui. E esse aqui são as telas, que daqui a pouco a gente vai ver com mais calma, mas é a tela de cadastro de material, então é muito fácil, é muito rápido, é muito intuitivo. Como esses resultados não dizem respeito a mim, as pessoas recebem os dados da amostra, elas vão fazer os testes com os possíveis usuários, elas solicitam os resultados via aplicativo e elas o recebem, mas sem qualquer tipo de compartilhamento de informação pessoal. Então, elas recebem um dado numérico referente à amostra, um dado numérico referente aos usuários que utilizaram aquela amostra, e depois ela recebe os valores, tanto as questões objetivas como as subjetivas. Sobre a análise dos resultados, a gente vai se aproveitar aqui da opinião da Cambeira e da Carana. Os estudos de experiência com os materiais, eles podem ser conduzidos em ambientes controlados, como ambiente de laboratório, ou algo do tipo, mas ele pode ser útil para um estudo de design ou para uma feira, então é importante que a gente tenha essas ferramentas que sejam de uso fácil, de uso rápido, e que não tenha esse rigor científico, não tenha esse controle. Claro que a gente não descarta o controle científico para outro tipo de teste, que é um tipo que é controlado, que é para pesquisa acadêmica, científica, mas para esse de investigação, ainda mais voltado para o projeto de design, é muito importante esse tipo de ferramenta. A coleta de resultados comparáveis, elas podem ser analisadas por meio de testes estatísticos, como a NOVA, a frequência de escolhas e a análise fatorial. Dessa forma, facilita-se a caracterização dessa experiência em diversas situações locais. E pensando na realidade brasileira e nos diferentes contextos de ensino que existem no país, a gente precisa pensar em todas essas questões. As pesquisadoras também sugerem um modelo para o entendimento dos resultados voltados ao design. Elas chamam de Canva, então é um modelo onde você tem as questões que foram elaboradas nos testes, então questão visual, sensorial, interpretativa e afetiva. Aí você vai identificando os padrões da experiência dos materiais que inspiram novas ideias ao analisar os resultados. Então, você pode pular algum tipo de análise mais estruturada e se voltar para essa análise de projeto. E você vai mapeando os insights mais relevantes obtidos. Você pode fazer dessa forma, como eu fiz, né? Essa parte é mais livre. Mas esses aqui são os resultados de um teste que eu fiz com o compósito de fibra Tururi, que é o compósito que eu estudo e desenvolvo. Os termos que receberam maior nota nos testes, ou que foram mais determinados como sendo agradáveis, eles foram escritos com tamanho maior de fonte, ganhando maior destaque nesse modelo. Por fim, foram estabelecidas relações entre os termos, fornecendo percepções relevantes e que demonstram o potencial do material, estimulando o seu desenvolvimento. Aí, nesse caso aqui, é muito curioso, porque o compósito de fibra Tururi, ele é uma fibra, né? Então, ele é fibroso, mas é curioso como, por exemplo, a pessoa que fez a análise, por hora ela achava natural, por hora ela achava que era resistente, que não era. Também tem uma questão da neutralidade, ela achou bastante clássico. E isso é engraçado porque essa pessoa, por exemplo, é paraense, então ela tem, de certa forma, ela, além de ser um usuário especializado, ela tem um background para aquele material, mesmo sem conhecê-lo. Então, mesmo sem saber que era um compósito de tururi, ela sabia que aquilo ali era um compósito com alguma fibra natural. Gente, então eu agradeço imensamente ao Lei Aldir Blanc Pará e o Instituto Ágata, a Secult, o governo do estado do Pará e o governo federal que financiaram esse projeto. A minha orientadora, a professora doutora Denise Dantas, da FAUSP, que sempre esteve presente e me deu várias dicas e sempre esteve ao meu lado apoiando essas decisões. Eu agradeço vocês, a presença de todos. O meu contato está aberto para conversar a respeito do projeto, responder dúvidas e auxiliar no que for necessário. A gente vai apresentar a versão beta do aplicativo, então ainda faremos várias atualizações nele. A gente vai visar várias melhorias, já temos algumas coisas em mente na interface e no entendimento. E a gente conta também com feedbacks dos nossos usuários. Então, se você quiser baixar uma versão que você pode comentar, você pode me solicitar e eu te mando. Ou se você quiser me mandar um e-mail falando algo que você viu no aplicativo, alguma sugestão, fiquem à vontade. O nosso intuito é que a usabilidade seja cada vez melhor, que todo mundo consiga usar, todo mundo consiga entender, e ele seja realmente útil como uma ferramenta de pesquisa e a ferramenta na educação de design.
Agora eu vou mostrar para vocês a simulação do aplicativo. Em seguida, eu vou mostrar as referências, se vocês quiserem anotar, as que foram mencionadas na apresentação. Então, só peço um minutinho para eu organizar aqui o celular e eu já mostro aqui a tela. Eu vou abrir aqui o material, o aplicativo. Então, essa é a tela inicial. Eu vou entrar com 2 logins, mas eu já fiz o cadastro. Se vocês quiserem fazer o cadastro, você vai escolher aqui em primeiro lugar. Se você é um colaborador, ou seja, para quem deseja analisar as amostras, ou se você é um pesquisador, para quem quer cadastrar um material e depois solicitar os resultados. Então, eu vou entrar primeiro como... Só um minutinho. Eu vou entrar como pesquisadora. Então, só um minuto. Vocês vão acompanhar aqui ao vivo. Bom, esse é o onboard no pesquisador. E o que que você pode fazer? Você pode cadastrar uma amostra, você pode solicitar o resultado. Eu vou cadastrar uma amostra. Então, em primeiro lugar, você vai pôr o nome, compósito de tururi, um exemplo, e descrição. Compósito de fibra de tururi e resina de mamona. Aqui é livre. Essa descrição ela é mais útil a você, para você depois, talvez, descobrir qual material você solicitou, do que a nós. Então, aqui continua, e aí você vai receber esse número. Para quem você passar esse número, vai ser o número que vai ser utilizado lá pelos usuários, e ele sempre vai estar dizendo respeito àquele material. Para solicitar resultado, então aqui eu já tenho um material de teste 1 e o material de compósito de tururi. Você vai solicitar, você vai ser encaminhado para o seu e-mail. Essa parte ela ainda está manual, ainda não é manual, porque é bem complicado da gente conseguir enviar nessa fase beta os resultados de forma automatizada, mas a gente está caminhando para isso. Mas você envia e-mail solicitando os resultados e até 2 dias úteis você recebe em forma de planilha. Então, aqui eu vou concluir, vou sair. E eu vou entrar novamente, mas agora como usuário. Então, aqui você tem o onboard do usuário. Eu vou usar o número da amostra que a gente acabou de cadastrar, que seria o compósito, que é 927. E eu vou validar. A partir do momento que eu valido, eu vou começar aqui os testes. Então, ele faz a primeira pergunta. Ao tocar o material, você o considera mais? E aí você vai aqui escolher de acordo com a sua percepção. O usuário, ele não vê, ele só vê esses números, então ele vai da intensidade sendo 3 o mais forte e 1 mais fraco, mas quando você recebe o resultado, você recebe ele diferente, dizendo aqui qual seria a palavra. Então, aqui eu vou dar um exemplo, eu marcaria essas aqui. Aí tem a segunda parte, da análise visual. Ao observar o material, você o considera mais, aí vem brilhoso, opaco, uniforme, não uniforme, pegajoso ou não pegajoso, e fibroso ou não fibroso. Todos esses termos, eles são daqueles estudos que eu mostrei na hora da tabelinha ali das análises. Então, eu não apropriei nenhum agora, se não sugeri nenhum, a gente preferi continuar com termos que já têm uma base, que já estão, enfim, já foram muito estudados para a gente não ter ali divergência. Para análise afetiva, você vai encontrar entre as palavras abaixo 3 emoções que você relaciona ao material. Então, aqui tem uma listinha de palavras, e a pessoa escolhe 3. Se ela tentar marcar mais que 3, ela não vai poder, e se ela tentar marcar menos que 3, ela também não pode. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Confiança, confusão e deslumbramento. E aí eu continuo. Nessa parte, ela tem que escolher uma intensidade para cada palavra que ela escolheu. Então, tem a primeira palavra, confiança. Ela vai marcar aqui entre desagradável e agradável. No kit original, tinha valores para marcar aqui, só que a gente percebeu uma das coisas do workshop também, que as pessoas ficavam muito confusas entre 1 a 10 para elas definirem um valor. Então, a gente deixou em aberto, mas a gente tem esses valores todos certos, cada escala aqui corresponde a um número.
e a pessoa vai marcando aqui para cada palavra. Na análise interpretativa, selecione entre as palavras apresentadas abaixo 2 significados que você associa com o material. Então, mais uma vez, a gente tem uma lista de palavras e a pessoa vai ter que escolher 2 entre elas. Então, aqui vamos dizer que eu botasse artesanal e nostálgico. E aperta continuar. Essa parte é a parte subjetiva, que é muito interessante para a gente no projeto de produto, em que a pessoa começa a explicar o porquê da decisão. Então, aqui é livre a escrita, ela vai escrever o que ela quiser, teste, vou escrever aqui rapidinho só para a gente não perder muito tempo. Mas, enfim, esse texto é pela parte dela. E a dar a continuar. E aí, por fim, a gente tem a reflexão final, onde a pessoa vai escolher. Ela pode falar qual a qualidade mais agradável do material, qual a qualidade mais desagradável desse material e qual a qualidade singular. Então, aqui, mais uma vez, ela pode escrever tanto quanto seja necessário para ela, e aí ela finaliza o teste. Então, aqui, ao finalizar, ela volta para a página para começar uma outra amostra ou sair. O onboard, acho que eu passei muito rápido, vocês não viram, então peço desculpas, eu vou mostrar de novo. Mas é esse aqui. E é isso. Cadê aqui o exemplo de como fazer o cadastro? Não tem informação sensível, são mais assim, a fim da gente poder mesmo identificar o usuário. Mas é isso. Deixa eu só pôr minha tela de novo. Então, gente, essas são as referências que eu apresentei aqui para vocês nessa apresentação, né? Se vocês quiserem, depois eu posso mandar, porque eu acho que, enfim, é muito rápido para anotar. Mas dentro ali do site, eu vou interromper agora o compartilhamento, tá? Dentro do site do projeto, em breve vai ter também uma seção de artigos e pesquisas que se relacionam ao tema. Então, para quem quiser saber mais, vai ter uma série ali enfim, de documentos. Eu vou tentar encontrar o máximo que eu puder também em português, para não se restringir só ao inglês, porque infelizmente a maioria dos estudos nessa área são em inglês. E a gente pode conversar, como eu falei, a qualquer hora. Estou aberta à possibilidade de quem quiser testar o aplicativo e testar com a visão mesmo de usabilidade, pode falar comigo que eu mando o link de teste. E é isso. De novo, agradeço a equipe maravilhosa que fez isso acontecer, ao Instituto Ágata e a Lei Aldir Blanc, que só por isso que foi possível também, a minha orientadora. E agora eu deixo o espaço aberto, então se alguém quiser fazer uma pergunta ou tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Só lembra ainda que a versão beta a gente ainda está atualizando, e a versão para Android, como nossa especialidade na equipe é o iOS, ela vai sair em dezembro. Mas em dezembro você vai ter completo e os problemas que a gente encontrar no meio do caminho também já vão estar resolvidos. Então, a gente pretende fechar essa parte do projeto em dezembro. E é isso. Se alguém quiser perguntar ou mandar no chat, fica à vontade, tá, gente? Gustavo, você pode abrir seu microfone. Olá, olá. Oi, Gustavo, tudo bem? Bom, olá. Primeiro, parabéns pela apresentação, gostei bastante, achei bem legal, achei o conceito interessante já de começo, né? Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é que ficou bem claro o funcionamento do aplicativo em si, eu acho. O que não ficou tão claro para mim é sobre o kit em si. Então, é um kit que você envia mesmo ou é mais meio que uma série de dicas de como montar esse kit, enfim, como funciona essa parte? Ah, sim. Na verdade é isso, é uma série de dicas e assim, o que você precisaria, que era um molde para amostra, a gente te dá um molde, dentro desse Google Drive tem um documento explicando para o usuário. Aí tem também nesse documento para você só anotar o código da amostra. Também tem um manual de como que você monta isso, porque a gente não tem, por exemplo, o modelo de caixa, porque isso começaria a aumentar os custos de produção. Então a gente menciona assim, use uma caixa de papelão, imprima no A4, use um papel de gramatura um pouco maior para fazer a base das amostras. Então, a gente só dá esse direcionamento porque a ideia é que fosse de baixo custo. Então, como são realidades muito diferentes, por exemplo, lá no interior do Pará é muito difícil a parte da impressão. Então, foi pensado assim, para se você não tiver como imprimir, você pode anotar.
Então, até dentro do molde, do manual tem, se você não puder imprimir, você pode desenhar por cima e fazer seguindo as medidas. Assim também como a única outra coisa que a pessoa envia para o usuário, além da amostra, que a gente também aconselha mandar num envelope preto, para a pessoa não ver antes da hora, porque lá no papelzinho também tem uma coisa que eu esqueci de falar, que ele pede para abrir a amostra só quando iniciar o teste. Então, enquanto a pessoa não iniciar o teste, é bom que tenha esse elemento de surpresa, porque a pessoa vai ficar na expectativa. E como geralmente a gente está abordando um material que não é comumente utilizado, se descobre na hora, e aí tem um fator aí de Uhum. diversão também. Ah, legal. Então, meio open source, assim, nessa parte do É. teste. Legal. E a segunda pergunta que eu fiquei é sobre, porque você mostrou exemplo lá, né, de um composto, aí enviava o código e aí pedia pelo e-mail a tabelinha mostrando os resultados, né? Os Uhum. resultados, eles sempre ficam disponíveis só para o pesquisador que cadastrou ou acaba tendo uma base de dados para outras pessoas checarem, assim, tipo, eu quero pesquisar sobre madeira X, aí ver se alguém já fez. Tem isso ou não? Eu acho que é uma ótima ideia. Eu acho que a gente está com um projeto muito bom. Depois a Denise, qualquer coisa, pode falar um pouco, mas a gente está estendendo esse projeto dos materiais para, enfim, alcançar outros níveis. Mas eu acho que a base de dados ela não era uma ideia, a ideia por enquanto é que só o pesquisador tenha esse acesso, até porque a informação só meio que vai fazer sentido para ele, porque Uhum, só ele que tem. Mas eu acho que é uma ideia excelente. Com certeza a gente pode tratar disso no futuro. Eu até vejo como um potencial, enfim, de serviço para esse aplicativo e para o que a gente está propondo, mas por enquanto é só para o pesquisador e sem aham, dados sensíveis, ele não sabe quem são as pessoas. A gente até aconselha que ele faça um Google Forms para ele cadastrar as pessoas, até porque se ele vai entregar o kit uhum, com material, ele tem que saber o endereço. Só que a gente não tem acesso a essa parte. E a gente não compartilha nada do tipo também. Você recebe números, ali tem os dados para as palavras e para aquela amostra, uhum. mas nada que possa identificar quem foi. Faz sentido, legal. Não, perfeito, acho que respondeu as duas muito bem, muito obrigado. Obrigada pela pergunta, Gustavo. Bom, se ninguém, alguém mais, alguém mais? Denise, não sei se você quer falar alguma coisa, mas se quiser falar. Não, queria só te dar os parabéns pelo projeto, Amanda, ficou muito legal a sua apresentação, parabéns mesmo, estou muito feliz aí com a finalização, que nunca é finalização, né, porque a gente sempre tem mais alguma coisa para melhorar, mas eu estou super feliz com o projeto, só queria te dar parabéns, né, e depois a ideia do Gustavo, né, acho que, como você falou, a gente tem outros projetos em andamento, né, a gente trabalha bastante no nosso grupo de pesquisa da FAO, que é o Design em Ação, com várias propostas open source, né? A gente tem tido esse hábito, né, de fazer produtos, enfim, assistivos e outros produtos que ficam disponíveis, né, para as pessoas poderem fazer, fabricar, enfim, utilizar. A gente tem aí a nossa materioteca da FAO, né, que vai abrir finalmente em fevereiro do ano que vem, que já tem até o site, e tem essa proposta, né, de disponibilizar materiais de pesquisa também na materioteca. Então, acho que a inclusão, né, dessa parte da pesquisa de materiais, quando ficar pesquisa sensorial, né, acho que também tem como a gente pensar em divulgar como mais um dado, né? Então, acho que fica aí a dica super boa, Gustavo. Não, com certeza. Acho que a gente nem tinha pensado nisso, mas nessa parte de juntar, a gente já tinha pensado de incluir na Materioteca os novos materiais que estão sendo desenvolvidos. Até porque é uma rede, Uhum. né? Mas a ideia de também unir, geralmente quando você está na Materioteca, tem os atributos técnicos, ali das caracterizações físicas, que são oriundas da engenharia. Então, você também teria a caracterização da experiência, que é o que a gente tende aqui. E só queria falar para vocês também que eu não sei essa parte, mas a grande parte das pesquisas que eu escolhi para entrar como a base ali das análises, elas relacionam os dados da caracterização com dados da engenharia. Então, você sempre, em algumas delas, né, principalmente a Piselli e a Wilkes, você relaciona, por exemplo, um dado da análise visual com dados da caracterização física. Então, você consegue fazer uma triangulação dos resultados, você consegue ter umas bases para esse desenvolvimento de produtos também, para reforçar as suas escolhas de materiais.
Gente, eu não sei se alguém quer mais falar alguma coisa, eu ia convidar vocês também que amanhã vai ter um outro evento nesse mesmo canal aqui. Quem quiser se inscrever no site, lá no site do Ex Materiais, você vai receber o link para o Zoom também, mas dessa vez a gente vai falar um pouco, é mais uma conversa, sobre as diferentes ferramentas, entre essas que eu acho que eu falei aqui e outras, que são utilizadas para esse estudo de experiências dos materiais. É muito legal conversar sobre isso, porque os próprios pesquisadores que publicam sobre isso, eles reforçam que eles querem que outras pessoas pesquisem e adaptem as ferramentas, e isso é muito interessante para o projeto de produto, que a gente possa projetar também as nossas próprias ferramentas, os nossos próprios materiais, solucionar os problemas que a gente acaba encontrando pelo caminho e consiga chegar a soluções inovadoras. E aproveitando também as potencialidades, todo o meu estudo é baseado em materiais locais, então tudo que eu meio que acabei fazendo é para voltar para estudar os materiais locais. Então, também um incentivo a gente olhar ao nosso redor. Não sei se tem muita gente de Belém aqui, mas na Amazônia, que é de onde vim, né? A gente tem muito potencial, tem muitas possibilidades, e o olhar criativo ele é essencial para isso. Mas é isso, gente. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Tá aqui, tá lendo a pergunta do Gustavo, desculpa. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Mais uma vez eu reforço, se vocês quiserem me mandar e-mail lá no site, tem todos os canais, vocês podem mandar inclusive perguntas por lá, porque tem um chatzinho. Mas é isso. Boa noite. Se vocês quiserem baixar para iOS, já está na loja, tá? É só pesquisar X Materiais, tudo junto. E para o Android, em dezembro, vai ter o lançamento. A gente não vai ter mais evento, mas nos canais de divulgação a gente vai falar e reforçar para todo mundo poder ter o aplicativo. E eu espero que já seja uma outra versão, que a gente tenha atualizado alguns probleminhas. E é isso. Mas, de novo, obrigada, gente, e boa noite. A gravação desse evento vai estar no site também, esqueci de falar. Mas é isso.